Vereadores de Guarulhos aprovam lei. Prefeito diz que vai vetar, que não vai aceitar não. E os vereadores que não vão aceitar o veto. Pô, o que tem a ver isso com o nosso papo? É que a lei fala sobre a utilização, o uso, a continuidade da existência de charretes, claro, puxadas por cavalos. Vamos falar sobre esse tema aqui? Eu sou o Ricardo Laurino e você está no Vegflix. Esse assunto... Mas peraí, né? E aí, gostaram desse fundo sem nada? Bom, vamos lá. Esse assunto virou centro das atenções, centro das rodas de conversas virtuais, normalmente, né? Sobre a questão animal. Na cidade de Guarulhos, que é vizinha a São Paulo, está na grande São Paulo, foi votada uma lei, na verdade, foi alterado o texto de uma lei em que se proibia a utilização de charretes pela cidade com o uso de tração animal, de cavalos normalmente, e eles votaram a mudança, a alteração desse texto que iria proibir. Bom, eis que o prefeito já disse, aliás, disse muito legal, né? Uma visita da Luísa Mel, foi lá conversar com o prefeito a respeito desse tema. Sabia que eu conhecia aqui um parente, a Luísa Mel, numa situação parecida? A gente foi falar com o prefeito de São Paulo na questão da lei que proibia o foie gras, que ainda está um debate, está lá no Supremo Tribunal Federal, e na época ele sancionou uma lei que os vereadores da cidade haviam aprovado, proibindo o foie gras. Mas voltando a Guarulhos. E aí, o que rolou? O prefeito disse que eu vou vetar, né? Eu vou manter o texto original, não sei se é exatamente original, porque sempre tem algumas mudanças, mas eu vou manter o texto que proíbe a charrete. Mas aí alguns vereadores disseram que não, que aquele texto, na verdade, era um erro que não perceberam. E aí utilizaram essa questão para dizer que eles vão bater o pé e vão fazer com que essa lei vigore. Bom, aí surge a questão. O papo aqui não é sobre a lei em si ou não. O que eu vou abordar aqui é a questão dos animais, da exploração dos animais. E claro, né? As pessoas que estão envolvidas nisso e como elas podem ser afetadas. Bom, o fato é que se a gente for pensar, de forma geral, nós todos, a sociedade, está na lei, está na Constituição, todos nós somos contra maus tratos. A lei não permite maus tratos contra animais. Mas pense comigo, como é que uma pessoa, que é o que normalmente comentam, poxa, essas pessoas que têm cavalo geralmente são as pessoas mais sofridas da sociedade, estão num grupo que sofre, ainda mais agora, nessa época. Caramba, se a gente tirar isso, como é que eles vão manter-se? Como eles vão continuar suas atividades? E a gente não pode virar as costas para isso. Porém, pensem comigo, como essas pessoas com todas essas dificuldades podem garantir que os animais vão ser bem tratados, não por vontade deles, mas imagine a questão de uma alimentação adequada, imaginem a questão de medicamentos, a questão do respeito às atividades naturais do animal, a relação com outros da sua espécie. Olha, tem uma série de coisas que eu poderia citar aqui, que, na verdade, quando a gente pensa na questão da dificuldade que essas pessoas têm, a gente já vê que, infelizmente, isso vai contra uma ideia de que os animais merecem um respeito e o respaldo do governo, o respaldo do Estado, na verdade, para que eles não sejam expostos a situações de maus tratos. Então, é até difícil, você até cobra algo de pessoas que não podem garantir e que podem, inclusive, ser processadas. Olha, vocês estão entendendo, né? Então é algo muito além e que vai muito mais do que o fato de, porque é o que dizem, né? Mas também é uma cultura, há quantos anos já se faz isso? Mas tem pessoas que vivem disso, tal. Isso é se abster da necessidade e do dever da gente realmente transformar a situação dessas pessoas, atendê-los, fazer com que eles não dependam dos animais e por intermédio disso, por consequência disso e também levando em consideração que os animais merecem nosso respeito, cavalos, eu nem vou colocar aqui as inúmeras situações que a gente vê desses animais, desses cavalos sofrendo, muitos morrendo de tanto trabalho, muitos carregando pesos absurdos
né, que visivelmente a gente identifica que eles não suportam, vai até o limite da sua capacidade física, ou seja, tem uma série de coisas que lá no fundo a gente sabe que os animais não merecem, não devem. A nossa ética, a nossa postura de uma relação de respeito não permite que a gente aceite isso. Aliás, eu vou deixar uma dica aqui de um vídeo que a Louise Tesa, no seu canal, postou há poucos dias falando sobre toda a questão das charretes e como os animais acabam sofrendo de diversas formas. A Louise Tesa, que é veterinária, já esteve aqui num vídeo comigo, inclusive, que eu também vou deixar aqui o link para vocês, e sabe muito e explicou nesse vídeo vários pontos. Então, acho que nesse aspecto da lei, existe a questão que muitas vezes as pessoas trazem no âmbito do social, né, das pessoas que estão envolvidas e que necessitam do uso dos cavalos, necessitam, entre aspas, bom se dizer, né, porque é só a gente desenvolver e dar condições para eles não necessitarem disso, mas o fato é que muita gente usa essa circunstância e esses argumentos não percebendo que elas reforçam a questão de que dificulta ainda mais a vida dessas pessoas, porque elas têm, por lei, obrigação de cuidar dos animais. Elas não têm condição, os animais são seres que necessitam de um cuidado enorme e acabam muitas vezes, né, grande parte deles, por conta da dificuldade dessas pessoas não recebendo esse tratamento devido. Então, eu acho que é muito fácil as leis determinarem algo pensando, mas eles precisam, eles têm o ganha-pão deles dessa forma, e tirar da obrigação pública, tanto do poder legislativo, principalmente executivo, judiciário, que é criar formas dessas pessoas não estarem suscetíveis a essas situações e depender desse tipo de relação, que infelizmente a gente sabe é uma relação de exploração. Gente, antes de eu terminar esse vídeo, eu quero lembrar você que você pode ajudar ao trabalho do Vegflix, esse grupo de veganos aí que traz muito material, muito conteúdo para debater esses assuntos relativos ao veganismo, a nossa relação com os animais, e você pode apoiar via plataforma Apoia-se, que eu estou deixando aqui anotado para você acessar e também na legenda do vídeo. Então apoia a gente para que a gente possa realmente manter esse trabalho cada vez mais informativo e, mais do que isso, né, convidativo, para a gente ter a construção de uma nova sociedade, uma sociedade onde os animais sejam realmente respeitados de forma ampla. É isso aí, gente, eu vou ficando por aqui e você sabe, né? Vegflix, o universo veg em um só canal.